Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo, você é o nosso convidado especial para passar aqui uma hora juntamente conosco, uma hora de muito aprendizado da palavra, um momento de comunhão. Chama aí toda a família, vamos nos organizando aí, pegue o link, compartilhe em todas as suas redes sociais, para que possamos juntos desfrutar de um ensinamento maravilhoso que o Senhor preparou para os nossos corações nessa manhã. Convido você a termos um momento de oração e logo após nós teremos uma ministração de um louvor. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por mais uma vez estar na sua presença, desta feita para ministrarmos a sua palavra, que é bendita, que é valiosa, que é regeneradora e transformadora para as nossas vidas. Abençoe todos os irmãos que estão nos assistindo, que a sua palavra entre agora, Senhor, como um bálsamo de Gileade no coração de todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, estaremos adorando ao Senhor com louvor. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Glória a Deus.
Agora os irmãos terão aí toda a liberdade de fazer a sua contribuição, de fazer a sua oferta. Sabemos que tem muitas pessoas que estão passando por muitas dificuldades. A igreja tem beneficiado muitas famílias que têm necessitado. As nossas despesas, né, mesmo estando fechadas, elas não param. Nós precisamos contribuir, ofertar, investir no reino do Senhor. Os irmãos têm toda a liberdade. Aí agora na tela você vai poder printar a conta bancária da igreja ou fazer a sua transferência. Faça isso, meu irmão, com amor, com carinho, sem nenhuma pressão, sem nenhuma objeção, mas que os irmãos também tenham a consciência. Nós precisamos manter as despesas, ajudar as famílias que estão precisando, e vai dar tudo certo. Em breve estaremos juntos novamente, em nome de Jesus. Nós vamos cantar apenas um trecho de uma canção para que os irmãos possam ter o tempo hábil para fazer a sua oferta, e já estaremos iniciando o estudo da palavra do Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o céu. Deus abençoe essa banda maravilhosa. O Espírito do Senhor seja sempre sobre a vida de todos vocês. Giovanni, dá um help. Podemos tocar aqui? Então, amém. Hoje nós temos a oportunidade de ter aqui o professor Gil. Muito obrigado pela presença, uma honra. Amém. Pastor Paulo, nós estaremos juntos aqui, essa tríade, nesse trio, trabalhando aqui num tema tão maravilhoso, né, Gil? Verdade. Hoje nós temos um tema a ser discutido sobre despertamento espiritual, um milagre. Eu acho que nunca foi tão urgente e necessário esse despertamento espiritual. Estamos vivendo uma fase tão crítica, né? Acho tão difícil, não só dessa questão da pandemia, mas eu acho que a igreja também, em muitos aspectos, muitas pessoas, quando eu falo da igreja, as pessoas em si, têm entrado em colapso, né? E às vezes perdido a referência, tão distante, tão tempo sem vir na igreja, nem todo mundo consegue ter esse domínio em casa, né, de fazer uma leitura bíblica, de ter um culto doméstico, de orientar os filhos. Então isso é muito ruim, esse distanciamento. Se as pessoas não tomar muito cuidado, de fato ela pode ser muito prejudicada e trazer traumas irreparáveis, né, se a pessoa não tiver cuidado. E esse despertamento, então, de fato, como a lição fala, que é despertamento espiritual, um milagre. Estamos precisando de um milagre, né, Gil? Exatamente, que a hora que nós falamos despertamento é um milagre, a palavra milagre ela é propensa de quê? De Deus. Nós estamos precisando exageradamente de Deus nas nossas vidas. Então, você permite, semana passada nós falamos, eu e o pastor Paulo aqui, presente, nós falamos sobre despertamento. Ele dá uma ideia de sonolência, realmente. Agora, essa semana eu estava meditando, eu falei, gente, se o povo de Deus, vamos falar até diretamente com o povo de Deus, se estava sonolento, dormindo, o perigo agora é a pessoa estar acordando, pastor Paulo, e não sabendo o que está acontecendo. Eu queria só dizer uma coisa. Nós estamos vivendo a consequência da pós-modernidade. É um advento. As igrejas estão esfriando. A Europa está morrendo. As igrejas estão fechando na Europa.
onde era uma igreja, atualmente é outra coisa completamente diferente. E aqui no Brasil não é de longe. Ou seja, e aproveita, o diabo ainda vem com a pandemia para atrapalhar ainda mais a vida dos religiosos. De fato, é um desafio, né? E hoje nós vamos fazer uma leitura que está no livro de Esdras, capítulo 1, e vai falar um pouco sobre o reinado de Ciro, né? Vai trazer algumas atitudes que o Senhor proporcionou para aquele povo, algumas ações que aconteceu naquela época, que fez ressurgir esse despertamento espiritual. Reavivar. E que possamos ter essa oportunidade de viver esse reavivamento da igreja. Esdras capítulo 1, vou fazer a leitura aqui para a gente começar o nosso debate. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre nós, de todo o seu povo, seu Deus com ele, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares, em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e de ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas. Afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de seus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disse-lhes: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. Imagina a situação de um povo que tinha sua nobreza, que tinha sua riqueza, que tinha sua importância, né? O nome Jerusalém é tão forte, utilizado inúmeras vezes na Bíblia, remete, né, a Jerusalém celestial, a tantas coisas. Ali foi palco de grandes acontecimentos, é um lugar histórico, bíblico, maravilhoso. E aí a Bíblia vem falar no livro de Neemias a situação que estava aquele povo, que a cidade estava destruída, que a cidade estava deserta, que o povo estava peregrinando, que uma terra de tamanha nobreza estava toda em sofrimento, dilacerada, né? Então isso foi a leitura que nós fizemos. E a escola ela traz para nós alguns objetivos, né? 3 objetivos. O objetivo do despertamento espiritual, as finalidades do despertamento, e Deus cumpre com as suas promessas. Então esse será o nosso desafio aí. E já de bate pronto, Gil, eu te passo a bola para você falar um pouco para nós sobre o despertamento, né, espiritual que emana do próprio Deus, não de nós mesmos, né? Exato. Mas do próprio Deus. Exato. Se você observar no primeiro versículo, no primeiro capítulo de Esdras, versículo 1,
fala, no primeiro ano de Ciro despertou o Senhor. Então, isso já estava previsto, predito por Deus, através do profeta Jeremias. Que um dia ele ia despertar alguém e ia voltar toda Jerusalém. Porque Deus zela pelo seu povo, Heitor. Isso é fantástico. Que eu creio fielmente que nada acontece sem a soberania de Deus. Ele é que faz, Ele que dá. Muitas pessoas, eu não concordo, talvez vocês possam até discordar de mim, muitas pessoas ainda usam o termo, falar assim, Deus puniu. Não, o homem que chegou àquela estágio de ser punido pela desobediência a Deus. As consequências do seu. Não é verdade, atos. pastor? Pecado. Então as Plantou, pessoas às colheu. vezes têm mania de falar, Deus puniu. Não, Deus permitiu que o povo caísse em destruição pelas idolatrias e tantas outras coisas que nós já estudamos em aulas anteriores. Mas o foco nosso aqui é o despertamento espiritual, que a função dele, o objetivo dele é exatamente a restauração de Jerusalém e diretamente a salvação do povo. Isso aí é diretamente exclusivo, propriedade do nosso Deus soberano. Amém. É importante, pastor Paulo, a lição fala, né? Por isso o despertamento é um mistério, né? Que as coisas humanas, elas podem ser explicadas, previstas e calculadas. Porém, a operação divina, a operação de Deus, ela é inexplicável, né? Tudo que foge do conhecimento do homem se transforma em mistério. O conhecimento humano, ele é ínfimo. Nós não podemos comparar a nossa mente com a mente de Deus. O nosso pensamento, a Bíblia diz, né? Que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O nosso conhecimento não é o conhecimento de Deus. Ou seja, nós estamos falando do Criador e não de uma criatura. Deus criou todas as coisas e tudo emana dele. A oração do Pai Nosso diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Não, a tua vontade. Ou seja, Jesus ensina até nisso, a orar na dependência de Deus. Sobre a pergunta, irmão, despertamento espiritual que emana do próprio Deus, está aí, hoje nós estamos no ano 2020, já passaram então por Jesus mais de 2000 anos, nós estamos aqui numa época, são 444 anos antes de Jesus. Então, o Espírito Santo não havia aqui. Ele não tinha descido. Ele desceu 60 anos depois, em Atos 2, depois de Jesus. Aqui, por que essa leitura está falando sobre a dependência de Deus, que tudo emana de Deus, a vontade de Deus? O texto, o professor Gil foi muito feliz em dizer: despertou o Senhor o espírito de Ciro. Isso está em Esdras capítulo 1. Agora Neemias repete, diz que veio Hanani, um dos irmãos, e ele e alguns de Judá, perguntou então ele, pelos judeus que escaparam do cativeiro, acerca de Jerusalém. Deus não chamou ele. Deus não chamou Neemias. Neemias foi despertado. Ele acordou. Ele estava num sono. E muitas vezes nós estamos assim, irmão. Nós estamos na igreja e dormindo. As nossas orações não têm efeito. Virou tão rotineiro, né? Virou uma rotina ser cristão, né? Virou um cristão manhã, trabalhador. Eu oro pelo almoço, eu tenho ali aquele momento de agradecer pelo jantar, encerro as minhas atividades. Se tornou mais uma rotina, né? Cumprir a tabela daquilo que vai acontecendo e não de fato viver a essência do primeiro amor. Então esse despertamento de fato está faltando muito nas igrejas, né? A igreja hoje virou uma competição entre igrejas, vem essa teologia da prosperidade, vem as igrejas neopentecostais, inventa tanta coisa, tanta moda, né? Para ficar às vezes ludibriando, falando coisas que não é bíblicos, né? E isso vai gerando uma expectativa tão conturbada e controversa e equivocada do que é ser cristão,
né, Gil? E Isso. que o Senhor possa ter muita misericórdia, principalmente nessa época que nós estamos vivendo essa pandemia, o esfriamento. A Bíblia fala, né, que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E de fato a gente vê isso acontecendo. Claro. Porque assim, é cada um olhando para dentro da sua própria casa, cada um olhando para dentro do seu umbigo. Tem várias, é igual eu preguei um pouco mais cedo, falando sobre isso, sobre essa relevância, né? É um prisma olhado para a mesma coisa e cada um tem sua interpretação. Sim. Né? Para umas Sim, pessoas sim. está sendo bom, para outras pessoas está sendo ruim. Claro. É muito complexo. O pastor Paulo falou uma coisa interessante demais, que a gente estuda muito, né, pastor Paulo? A gente fica meditando isso. Hoje nós todos temos a presença do Espírito Santo, foi dado em Pentecostes para o ser humano, nós temos. Na antiguidade, antes de Cristo, realmente não tinha o Espírito Santo. Ele era dado sob medida, não é verdade, pastor? Era uma, Tanto uma é que se você visitação. vê, é uma visitação, você pode ver Davi, O anjo ia lá. Sansão e tantos outros, É. que Deus tinha que interferir para ele fazer algo em benefício da humanidade através do próprio Deus. E o que nós perdemos? Onde eu quero trazer essa discussão, pastor Paulo e pastor Heitor? Nós que temos hoje a presença desse Espírito Santo que era dado sob medida naquela época, hoje nós temos a presença dele. O que nós Contínua, poderíamos fazer com a presença desse Espírito Santo nas nossas vidas? Irmão, eu fico pensando sobre Lutero, né? Lutero foi o primeiro reformador da igreja, vendo a igreja católica naquele desvio de tanta idolatria, tanta coisa ruim. Deus é quem desperta o homem para fazer uma mudança Uma no meio, revolução, né? no meio onde ele está. Aí está. Nós, irmãos, nós precisamos despertar todas as ovelhas que nós somos responsáveis, de forma a levar essa responsabilidade de servir o Senhor de coração. Nós estudamos semana passada e eu queria só relembrar uma coisa. Não adianta nada a gente decorar a Bíblia e não viver a Bíblia. Nós nos tornamos mentirosos, cristão profissional. Virou moda ser evangélico. Qual igreja que você é? Eu sou da igreja tal. Virou um status social. Né? Exato. Nossa, que beleza, eu também sou de lá. E a mudança de vida, né? Isso é muito interessante. O senhor estava falando aí da Europa, né? Eu tive a oportunidade de estar lá 2 anos atrás e tive o grande privilégio de visitar a igreja de Martinho Lutero. Na entrada da igreja tem uma estátua bem grande dele e é uma igreja muito suntuosa, muito bonita, porque virou um ponto Wittenberg. turístico, né? Lindo demais. A cidade é muito linda, tudo é muito bonito, mas quando chega na igreja, a igreja virou um mega museu. Então você vê aquela quantidade, centenas e centenas de pessoas visitando, né? Assim, lá vendo, conhecendo a história, eles contaram, o pessoal contando a história dele e tal. Mas assim, é muito estranho, porque ali era para ser um lugar que tinha que ter culto 24 horas e lotado, e as pessoas de fato cheias de Deus, né? Mas virou muito mais uma atração turística do que Uma coisa algo espiritual. né? Pastor, é interessante, você falou até, o pastor Paulo completou ali, sobre o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Aí a gente vai trazendo à mente da gente, eu quero até incentivá-los, você que está nos assistindo, não fique só nesses versículos de 1 a 7, leia todo o livro de Esdras, todo o livro de Neemias, é muito pequeno, e igual nós falamos, ele emana do próprio Deus. Aí você vai trazendo a história do povo de Deus, todas as vezes que Deus quer tirar alguém de um cativeiro, de algo assim, a resistência do povo. Aqui, se você lê o livro todo, o povo parece que acostumou Com o sofrimento, com a situação. Exato, né? o povo acostumou com o Egito. O povo Tudo acostumou com Deus Jerusalém quer fazer, destruído. pastor, Deus quer fazer algo na vida das pessoas. Você me despertou uma coisa fantástica, irmão. Você mexeu comigo. Você sabe quando a Bíblia ela vai fazer efeito na vida da pessoa? Agindo, claro, pelo Espírito Santo, mas a cultura da pessoa é muito importante. Aonde ela veio, o que ela viu. Berço, né? Entendeu? É muito A gente importante. é fruto daquilo que a gente vive, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente faz. Né? Exatamente. Então, é muito difícil uma pessoa que nunca viu, ouviu, acreditar a bom termo na hora. Você não vai ter bom apreço por aquilo que você nunca viveu, né? Exato. Ele vai duvidar, ele vai, né, e vai criticar.
Mas a questão, irmão, a gente não precisa pregar, a gente precisa viver. A vida fala, a gente fala muito mais com a boca fechada, né? Que com a boca aberta. Exatamente. Ok. Nós falamos sobre esse despertamento, né? Então, que ele emana do próprio Deus. E aí a gente entra no segundo tópico falando as finalidades do despertamento. Porque acho que Deus, ele não trabalha sem finalidade, sem objetivo, sem um propósito, né? Deus não age de forma aleatória, sem um objetivo, né? Então, Gil, fala um pouquinho para nós aí sobre essas finalidades do despertamento, o porquê desse despertamento. Eu creio fielmente, a gente trazendo na nossa revista, que é muito boa essa revista, mas eu vejo, traduzindo tudo para nosso público entender, é a preocupação de Deus para com o seu povo. A finalidade mesmo é trazer para a gente mesmo, trazer aquela ideia que Deus cuida de nós, pastor Paulo. Exato. Mesmo você achando que você está esquecido por Deus, Heitor, principalmente numa época propícia que nós estamos vivendo agora, de pandemia, eu já ouvi, amigos falando, pastor, comentando, acho que Deus esqueceu de nós. Não existe isso. Não existe. A ideia mesmo do despertamento espiritual é exatamente aquilo que nós comentamos no início, é a restauração do seu povo e conduzir o povo para a salvação E eterna. como estamos precisando ser restaurados, Muito, muito, O que tem de cristão aí como um cálice trincado, né? Tipo assim, um cristal quebrado, trincado, com tantas feridas. Tantas Pastor, eu vejo assim, a gente frequenta a igreja, mas existe uma história, né, dentro dessa igreja. Existe um social dessa igreja. Não é só o pastor que faz a igreja, os membros fazem a igreja. E muitos membros machucam outros membros. Ao invés de gerar ovelhas, eles muitas vezes isolam a ovelha ou expulsam a igreja. Né? Então, pessoas que frequentam a igreja, muitas vezes elas saem e falam assim, não, eu não vou voltar lá mais. Ah, mas por que você não vai voltar? Ah, porque lá aconteceu isso, aconteceu aquilo, falaram de mim, falaram não sei o quê. Ou seja, a Bíblia diz que o neófito, irmãos, nós temos que tratar os primeiros da igreja, depois os de fora, a Bíblia diz. Então, a finalidade mesmo, Heitor, a gente pode compactar tudo nisso. É a restauração. Né? É a restauração. E é interessante, você estava falando aí, Gil, vamos supor, Deus despertou Ciro, né? Isso. E Ciro, imagina que não foi fácil também, né? Todo líder, né, quando Deus levanta, Moisés levantou, mas ele sofreu demais dar conta na mão do povo. O povo massacrou ele, da mesma forma, né? Jesus veio, massacraram, criticou e tal, essa complicação toda. Da mesma forma, Ciro, a gente olhando por esse prisma também, o desafio dele foi muito grande. Exato. Né, de tentar acabar com a promiscuidade, acabar com a idolatria, acabar com a cultura. Você mudar a cultura da pessoa. Ele tinha uma história ruim, né? Mas Deus mudou ele. Mas vai ser da mesma forma que foi com Paulo. Mas assim, essa gestão de mudar a cabeça das pessoas, mudar a cultura, mudar as raízes é muito complicado. Né? E a igreja é uma miscelânea disso também, né? Porque tem gente que nasceu no catolicismo, do espiritismo. Então, eu sou prova disso. E aí vai juntando esse tanto de gente com pessoas diferentes, eu sou prova disso. Eu vivi a minha vida inteira na igreja católica. Meu sonho era ser padre da igreja católica. Entendeu? Eu estudei no seminário católico. Eu fui monge da igreja católica romana. E eu, nas férias, eu conheci a Jesus e me converti através de uma visão. Ou seja, é só Deus que pode tirar a cegueira das pessoas. Só Deus, o Espírito Santo hoje, quando você ora, quem é que escuta? Quem é que leva a sua oração a Deus? É o Espírito Santo. Espírito Santo. A Bíblia diz, a promessa de Jesus, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, quem está conosco é o Espírito Santo. Então nós temos que orar a Deus, mas é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que leva as suas orações. E se orar errado, ele geme e chora, diz a Bíblia. Verdade. Heitor, nós vivemos, de modo geral, num marasmo espiritual. Deus está com um manjar lindo, maravilhoso para dar para os seus filhos, e nós ainda estamos com saudades dos pepinos do Egito. Saudade do Egito. É o que está falando aqui, né? Restauração espiritual de Israel, que Deus quer usar o homem como seu instrumento. Exato. Mas será que nós queremos ser usados? Exato. Porque tem um preço, né?
Heitor, você falou uma coisa que a gente começa a pensar muito, né? Pensadores. Eu falo, gente, hoje, de um modo geral, a igreja está preocupada com a bênção e não com o abençoador. É o que você relatou agora há pouco, não que a gente está remoendo isso aí, mas hoje as pessoas, de um modo geral, eles não estão preocupados se Deus é Deus. Eles estão preocupados se Deus vai me dar ou não. E isso aí cria uma situação de Deus um Deus muito limitado, né? Exato. De dar ou de não dar, de fazer ou de não fazer. Imagina, eu trago tudo para nossos dias. É lógico que a gente não tem nada a ver, assim, em termos celestial com Deus, claro. Mas Deus, Pai, em relação a mim, é igual a minha pessoa em relação à minha filha. Minha filha, se quiser a minha pessoa só para eu enchê-la de bênçãos, que tristeza. Não faz sentido, né? Não faz sentido. É o que fala aqui o povo de Israel, né, quando saiu do Egito, eles estavam acostumados com a cultura do Egito. A comida, o jeito e tal, e durante vários momentos eles tiveram saudade, né? Vai, Moisés, você me trouxe para cá para morrer no pra deserto? Morrer, preferia ter ficado lá, porque lá tinha comida, lá tinha água, lá tinha... Então eles olhavam essa parte boa devido ao momento difícil que eles estavam vivendo, mas não levavam em consideração todos os milagres, né, agora, que aconteceram. verdade, se você me permite, igual a questão do deserto. O povo, eles ficaram 40 anos no deserto, verdade? Tem tanta coisa para me falar disso aí. Eu também tenho, Nossa. não muito. Se vocês olhar mesmo, eles não levariam uma semana para atravessar o deserto. E ficou 40 anos. Deus permite, mas a quantidade de tempo no deserto é você que faz, Heitor. Eu ministrei a palavra do Senhor uma certa feita, que eu falei sobre a Babilônia, que era quando Nabucodonosor mandou buscar ali alguns jovens que fossem bonitos, dotados de boa aparência, inteligentes, pegou só os top. E naquela leva ali veio uma turma boa, né, que veio Daniel, veio Sadraque, Mesaque, Abidinego, que não é o nome deles. E é interessante que aí Nabucodonosor começa a orientar, fala assim, ó, primeira coisa, muda o nome deles. Todos os nomes dos 4, quando eles estavam em Israel, eram nomes tratados relacionados a coisas de Deus. O nome deles na Babilônia eram todos nomes relacionados com o diabo, com coisas de idolatria. Então, assim, troca a roupa, ensina a cultura, ensina ele a falar a língua. Então, o diabo ele vem astuto, né? Ele vem só tentando comer o cara pelas beiradas e mudando a cultura. Não, isso aqui não tem problema, porque antigamente era pecado um monte de coisa, hoje não é. Antigamente não podia fazer, hoje já pode fazer. Então, as coisas vão entranhando de uma forma tão milindrosa no meio da igreja, na hora que você vê, tem um monte de gente, né? Tudo detonado. É um monte de crente oco, né? É o crente enlatado, tem uma embalagem bonita, mas por dentro tá oco. Isso é muito sério. E é mais ou menos a situação que o povo estava vivendo nessa época, quando Irmão, Deus desperta Ciro. Quando você falou sobre o deserto, Moisés e tal, né? E o povo, alguns criticavam, outros não, né? Mas tudo começou lá atrás, né? Ou seja, o povo ele era um povo escolhido, mas não tinha união com Deus. Eles foram escravizados, gostaram da chicotada, mas gostaram do alimento, né? E aí Deus levantou um homem. Depois de muito sofrimento, e eles começaram a chorar. Deus levantou um homem. E esse homem foi lá e falou só, você solta o meu povo. Eu nasci desse povo, você solta o meu povo. Quem mandou? Foi o grande eu sou que mandou. Aí começou as pragas. Veio uma praga, veio duas, não, veio o gafanhoto, veio os sapos, veio a conversão com sangue, a água em sangue, veio a nuvem e trovões e fogo. E várias outras. Muita coisa aconteceu. E o povo viu tudo isso acontecendo. E o último foi o espírito da morte que pegou o primogênito. Mas aquele que pintaram lá com sangue os umbrais foram salvos. Ou seja, ali então começou a restaurar a comunhão com Deus e Deus estava satisfeito. Mas quando eles saíram lá, aí ele começaram na porta do mar, começou a reclamar. Não, nós não vamos entrar aí não. E Deus levanta o seu cajado, estende suas mãos, e a água separou, e ele passou os pés enxutos. E o povo lá morreu afogado, quem estava atrás dele. E eles começaram a reclamar de novo, lá no deserto. Eu estou com sede. Até para o povo ser eu estou com fome. Trabalho, né, trabalho, exatamente. Até para ser restaurado. Eu estou com sede, eu estou com fome. Por isso que eu comentei. O povo não é resistente. E é o retrato duro. que nós estamos vivendo hoje, né?
Um monte de gente já apanhou, já caiu, já ficou igual de macaco pulando de galho em galho, já quebrou a cara, já errou, já acertou, e não muda, né? Heitor, não sei se vocês estão observando isso, de um modo geral, o mundo, de um modo geral, está orando mais. Sim, por causa dessa pandemia, por causa da pandemia. Esses dias alguém me perguntou, será que depois que passar tudo isso, nós vamos continuar nesse... Eu falei, eu tenho medo. Depois que passar tudo, assim, acabou, vida que segue como era antigamente. Mas eu acho que antigamente, eu acho que nunca mais vai ser. Tá sendo muito agressivo, né? Espero que... Eu não sei se para melhor ou para pior, mas assim, igual, eu acho difícil retornar. Mas eu acho assim, é uma mudança muito radical que está acontecendo. Mas o mais importante de tudo é que Deus cumpre as suas promessas. Sim. Né? Independente da situação, não tem nada fora do controle de Deus. Às vezes a gente sai do nosso Glória controle. a Deus. Glória sai do a Deus. nosso controle porque a gente quer agir do nosso jeito, quer fazer da nossa maneira. Exatamente. Mas do controle dele nunca nada vai sair. Exatamente. Né? Isso aí nós vimos lá em Jeremias 27, 22. Se tivesse fácil para a gente abrir e ler. Eu abri em Isaías. Jeremias 27, 22. Se tiver fácil. Vai falando aí que eu vou Posso ler Isaías 26, 13 e 14? O Senhor Deus nosso, já outros senhores têm sido domínio sobre nós, porém por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso, visitaste, destruíste e apagaste toda a sua memória. Aqui fala sobre a grandeza e o domínio de Deus sobre o povo de Deus. Jeremias 27, 22, diz assim: eles serão carregados para a Babilônia, e lá eles estarão até o dia em que eu os visitar, diz o Senhor. Então eu os trarei para cima e restituí-los a este lugar. Essa é a promessa divina. Também em Jeremias 25, 12. Se tiver fácil aí. Acho que Jeremias 25, 12. E acontecerá que quando 70 anos forem completados, que eu punirei o rei da Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, pela sua iniquidade, e a terra dos caldeus eu farei desolações perpétuas. Olha a promessa de Deus pela boca de Jeremias. Eles tornaram cativos e iam ficar 70 anos. Você sabe por que de 70 anos, Gil? Não. Sabe, pastor Paulo? Não. Sabe uma curiosidade bíblica? Sim. Desde quando eles tinham, né, a situação de guardar o ano sabático. Então eles trabalhavam 6 anos e deixavam a terra descansar. Isso. Um ano. Se eu não me engano, depois da morte de Salomão ou de algum dos reis, não me recordo agora, eles ficaram 490 anos sem guardar o ano sabático. E quando você divide 490 por 7, dá exatamente 70 anos. 70 anos. Essa curiosidade eu não sabia. Como se, tipo assim, opa, peraí, volta aqui para vocês pagarem sua dívida, né? Eu acho interessante porque o número 7 é um número bíblico. A perfeição. É um número que representa a completa. Totalidade de Deus, exatamente. O 7 Espírito de Deus e várias outras coisas. É interessante, né, essa Demais, dos 490 anos que eles não 7, preservaram 49. E 70 anos que eles ficaram presos na Babilônia. Nossa, muito interessante. Mas vamos lá, Gil, discorre aí para nós, para caminharmos aqui para o final da nossa lição, sobre essa questão da fidelidade de Deus com suas promessas. Fidelidade. Vou ler aqui o resuminho aqui. Lê aí que já está. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro, o rei da Pérsia. Eu queria aplicar, enquanto o Gil ele prepara ali, eu queria falar sobre essa questão de fidelidade, né? Deus ele cobra a fidelidade do seu povo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Ele cobra, isso é uma cobrança. Não é um jogo, eu vou fazer um jogo, não, peraí, vamos fazer um negócio aqui. Eu faço, depois você me dá. Não é isso. A fidelidade, ele é um imperativo, é uma ordenança, você tem que ser fiel. Você tem que ser fiel com tudo, né? Com a sua esposa, com a sua fé, com seus ensinos bíblicos, né? Sim. Você não pode ser infiel naquilo que você está pregando. Você tem que ser fiel com Deus, fiel no seu trabalho, com o seu patrão,
Ou seja, fidelidade, eu É acho que é o algo que motivo da vida de um Tem crente. que ser uma qualidade de vida, né? Tem que ser um... É o motivo de vida. Você tem que ser fiel. Fiel até você morrer. Não é verdade? Então essa questão de fidelidade a Deus é uma consequência do amor que nós temos por Ele. Puxando um gancho aqui para mim voltar para o Gil, fala que através dessa nossa fidelidade, desse nosso compromisso, então Deus ele renova, né, as promessas de suas bênçãos também. Sim. Então Deus é tão misericordioso, mesmo a gente sendo errado, mesmo a gente desejando que é ruim, mesmo a gente tomando decisões erradas uma atrás da outra. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, são as causas de não sermos consumidos. Graças a Deus por isso, né, Gil? Bom, como nós vimos que o objetivo era a salvação e a restauração, não fica muito fora disso também não. A finalidade desse despertamento é exatamente a restauração nacional de Israel. E a construção, exatamente. E principal, a restauração espiritual. Voltar dois tópicos importantíssimos da lição, dessa, né? Exatamente, das finalidades E desses despertamentos de Israel. O tópico 3 é importante, fala que Deus renova a fé dos abatidos, né? Às vezes estamos igual soldados feridos, né? Abatidos ali por tantas coisas. E o texto aqui diz que pelo despertamento Deus cria ambiente de fé, expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa, que nós estávamos falando. Exatamente. Está orando agora, mas não pode parar de orar. No Antigo Testamento, o fogo do altar e do incenso não se podia deixar apagar, né? Ele era aceso o tempo todo. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje, como no dia de Pentecostes. Todavia, isso só pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Não é o crente 6 horas, né? Ô irmão, 6 horas por mim. Ou seja, a responsabilidade de orar é de cada um de nós. Eu volto numa coisa que eu comecei a falar, despertado aqui também, novamente, por essa palavra, né, que o Gil aqui falou. A renovação, Deus ele renova a fé dos abatidos através do ensino. Isso. Da Bíblia, da palavra. A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se ele está no convívio de cristãos que pregam a Bíblia, que não são, né, pessoas que estão só na natinha, ensinando só o leitinho, mas aqueles que estão realmente querendo a conversão das pessoas, ensinando a Bíblia, que é Deus, o que é o Espírito Santo, o que é Jesus, quais são as consequências, a aplicabilidade da Bíblia na vida da pessoa. Ou seja, ele renova a vida da pessoa, tira, né, ele da lama, tira ele daquela vida, tira ele da droga, tira ele. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E fala sobre, para a gente finalizar, o despertamento torna o homem desobediente à palavra. É isso que o senhor está falando, né? Porque ele foi regenerado, ele foi transformado, ele entendeu o plano da salvação, ele passa a ser obediente, e com essa obediência, ele passa então a obedecer a palavra. Ele fala, né, que o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Exatamente. Então não tem um culto meia boca. Não. Às vezes a gente vem para o culto, mas fica com a cabeça no mundo da lua, vem para o culto, mas fica no celular, fica no culto, mas fica reparando as outras pessoas, fica no culto, mas está o corpo, né? A mente está pairando por aí. A questão da obediência, até o nosso Paulo, lá em 1 Coríntios 4:6, ele fala, por nosso exemplo, aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito. A letra, o que a Bíblia ensina, não precisa mais do que isso. Pastor, eu queria só falar uma coisa. É muito bonito a gente pregar e ver a pessoa aceitando a Jesus. Quem aceita Jesus? Eu aceito a Jesus e vem na frente. Vamos orar então, irmão. Vem cá, dá um abraço. Dá um abraço aqui. Ele vai lá e dá aquele abraço. Oh, seja bem-vindo em nome de Jesus. Oh, não, pastor, agora eu vou visitar a sua... Não vou ser visitante, eu vou ser membro da sua igreja. Amanhã não vem. Depois da manhã também não vem. No próximo culto, cadê o irmão? Um mês não vem. Ou seja, nós precisamos de ensinar as pessoas o caminho de Deus. E o mais difícil é a gente para não pecar, assim, o pastor, para não cair. Nós como pastor cometemos um erro.
A gente fica tão querendo que o povo venha e tal, aí você fica meio que criando uns crentes meio casquinha de ovo. E você coloca o cara no carrinho de mão, você tenta carregar ele. Ele tem que entender. Tem que entender. Que é o esforço tem que partir dele. Não. Assim, a gente está aqui para ajudar, para falar, para orientar, para pregar, para fazer o que precisa fazer, que é o nosso papel. Mas colocar num carrinho de mão e levar ele para o céu não vai ter jeito. Ué, se tropeçar, cai e sangra. Levanta aprende, e enxuga, passa remédio e vai embora. Então, esta forma de proceder, essas atitudes do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Exato. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam seus preceitos. Está escrito em Salmo 119, 63. Exatamente. Então, que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, né? Se você que está nos assistindo aí precisa de fato dessa restauração, e a sua vida está ali como os muros de Jerusalém que foram todos destruídos, que o Senhor te dê a sabedoria e o despertamento que Ele deu a Ciro e que também deu a Neemias. Porque Ciro, ele dá uma carta a Neemias, não é isso? Ele dá uma carta de recomendação a Neemias. E Neemias começa a ganhar um monte de coisa, ouro, prata, madeira, e começa a chegar recursos de tudo quanto é canto para ele reconstruir. Não foi isso que aconteceu? Então, assim, que o Senhor te dê os recursos necessários para que você possa reconstruir os muros. Muro fala de proteção, fala de segurança, fala de tantas coisas tão importantes. E às vezes o muro de muitas pessoas estão desguarnecido, está quebrado, o portão está na ruína. Mas que o Senhor possa ter misericórdia e possa fazer como fez com Ciro. Glória. Nos despertar. Aleluia. Para algo muito especial. Aleluia. Amém. Amém? Muito obrigado, pastor Paulo. Muito obrigado, professor Gil. Uma honra recebê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir para o pastor Paulo conduzir ao Senhor uma oração de agradecimento. E logo após nós estaremos encerrando aqui com um louvor maravilhoso. Que Deus abençoe a todos por mais essa escola bíblica dominical. Amém. Onde você estiver, feche seus olhos, abaixe sua fronte, em sinal de respeito ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por todas as coisas. Te louvamos e bendizemos. Te adoramos em espírito e em verdade. Te damos graça porque o Senhor Jesus nos deu o dom da salvação em Cristo. E hoje, Pai, somos mais do que vencedores através da Sua palavra, através de Jesus Cristo. Obrigado pelo ensinamento, obrigado pela palavra, obrigado pelos pastores, pelos missionários, pelas igrejas. Obrigado por amigos que nós temos dentro da igreja. Abençoe, Senhor, aquele que trabalha, aquele que canta, aquele que limpa o chão. Abençoe todos aqueles que estão na frente ou de trás. Que em nome de Jesus todos nós possamos ser alcançados por essa mão protetora, libertadora, saradora. Essa mão que guia e nos protege de todo o laço do passarinheiro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos reconduzindo à fé verdadeira, restaurando a nossa fé, despertando aqueles que estão dormindo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E nós te agradecemos e te louvamos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha é fazer com que conheçam a Ti e que diminua, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que correm